Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 24 do livro do Levítico vai falar sobre o cuidado do templo. Lá no versículo 3 diz assim: na tenda do encontro, diante da cortina da aliança, Arão preparará cada dia a lâmpada para que arda da noite até o amanhecer na presença do Senhor. A função desta lâmpada é óbvia: iluminar durante a noite. Mas a expressão na presença do Senhor insinua algo mais. Insinua uma espécie de oferta feita a Deus, isto é, do desejo daquele que acende aquela lâmpada de permanecer constantemente na presença de Deus. O versículo 5: pega a flor de farinha e cozinha com ela 12 pães. Tu os prepararás todos os sábados na presença do Senhor. São para Arão e seus filhos. Em outras religiões dos povos pagãos, os pães oferecidos em seus templos era a comida dos deuses, mas aqui para Israel se torna a porção que Deus vai dedicar aos seus sacerdotes, aqueles que prestam culto, oferecendo sacrifícios no templo. Daí, seguindo mais adiante no versículo 10, entre os israelitas havia um filho de mãe israelita e pai egípcio. Então, alguém misturado em sua raça. Um dia brigou com um israelita no acampamento, blasfemou e amaldiçoou o nome do Senhor. O Senhor disse a Moisés: tira o blasfemo para fora do acampamento. Todos os que ouviram ponham as mãos sobre a cabeça dele, e em seguida toda a assembleia o apedrejará. Aqui então há um fato novo que interrompe os cuidados devidos ao templo. Este fato novo vai ser resolvido pessoalmente pelo ultrajado. Quem foi ultrajado? Deus, contra quem aquele homem de raça mestiça havia blasfemado. Com isso, a pena de morte por blasfêmia acaba remontando a Moisés, por ordem de Deus. Descarregar parte da culpa na linha paterna estrangeira é um dos objetivos aqui deste texto do livro do Levítico, para dizer que o povo deveria permanecer puro em sua raça, isto é, não se contaminar com os povos estrangeiros. Todos os que ouviram tal blasfêmia deveriam atuar como testemunha, impondo as mãos sobre a cabeça daquele que blasfemou. E também seriam os executores da sentença divina, visto que eles é que apedrejariam aquele homem. No versículo 17: quem matar um homem é réu de morte. Quem matar um animal compensará vida por vida. O que se vê aqui é um fragmento do talião. Se um animal foi morto, então deve ser restituído o proprietário daquele animal com um outro animal. Agora, se alguém matou um homem, esta pessoa também deveria ser morta. É claro que aqui ressalta a diferença entre a vida do animal e a vida humana. Chegamos então ao capítulo 25. Lá no seu versículo 4 vai dizer assim: o 7º será ano de descanso, solene para a terra, o descanso do Senhor. O 7º ano, então, seria um ano de descanso da terra. Esta instituição não é realista. Por que não é realista? Porque os lavradores ali de Israel não a aceitaram. Se ela não é realista, conserva, por sua vez, um sentido teológico. Qual o sentido teológico? Deus se encarregará de alimentar o seu povo no 7º ano, como fez no deserto aos sábados, quando concedia o maná em dobro no 6º dia, isto é, no dia que antecedia ao sábado. O povo de Deus
tem então que reconhecer e respeitar as exigências da terra que Deus lhe deu, porque a terra não pertence ao povo, mas pertence a Deus, e Ele dispõe dela como melhor quiser. Seguindo adiante, no versículo 11, o 50º ano é jubilar para vós. O ano jubilar, tampouco consta que tenha sido praticado com rigor este ano jubilar. Na verdade, ele se tornou como que uma utopia para o povo de Deus do Antigo Testamento. Nele confluem o descanso do campo, este descanso que se daria a cada 7 anos, daí se daria o descanso também depois de 50 anos. Nele então se inclui o descanso do campo e a alforria dos escravos, e o perdão das dívidas, porque alguém que tivesse se tornado escravo depois de vender suas propriedades, porque não tinha mais como se manter, neste ano jubilar receberia a sua alforria, voltaria à liberdade e receberia novamente a sua terra. A terra de Canaã, assim, volta à sua suposta situação inicial, quando Josué repartiu a terra por meio de sorte entre as tribos de Israel. Assim, uma tribo não deixaria de existir como proprietária, entre aspas, da terra, porque seria devolvida a ela se membros dessa tribo, por acaso, tivessem perdido aquilo que lhes cabia por endividamento. Assim, há uma volta a este momento ideal, para evitar o excesso do enriquecimento ilícito de alguns. Seguindo, no versículo 11, diz assim: o 50º ano é jubilar para vós, como já disse. Então, este ano jubilar, ele tem um duplo caráter, um caráter sagrado e um caráter social. É um ano dedicado ao Senhor, para que a misericórdia seja praticada, ou seja, para que toda a dívida seja perdoada. E ao mesmo tempo tem o seu caráter social, porque aqueles que haviam se endividado e às vezes até sido escravizados, voltariam à situação primeira, como proprietários de sua terra e homens livres. O versículo 21 vai dizer assim: eu vos mandarei a minha bênção no 6º ano, para que produza colheita para os 3 anos. Mandarei a minha bênção, porque o que se vê aqui, então, é que o Senhor se faz responsável por sustentar o seu povo. E como Ele faz isso? Por meio da sua bênção, que acaba transmitindo a fertilidade à terra, fazendo com que produza frutos em abundância, para que o povo possa se manter por aqueles 3 anos, após a declaração do jubileu, em que não iriam cultivar a terra. Seguindo com o versículo 23, a terra não será vendida sem direito de resgate, porque é minha, e no que é meu sois migrantes e empregados. Deus entrega a terra prometida como propriedade coletiva, por isso ela não pode ser comprada por um homem de modo que passe a pertencer a ele perpetuamente. Desse modo, todas as famílias podem viver na terra, porque no ano jubilar, mesmo havendo endividamento e venda daquela propriedade, a terão de volta. A propriedade familiar é hereditária e não se deve alienar, isto é, passará de pais para filhos. Se alguém, por algum motivo, se vê forçado a vender aquela parte da terra que lhe cabia, a propriedade deve voltar à família daquele que ficou endividado, porque ela é propriedade familiar. Para isso, se instituiu a lei do resgate, chamado goelato. Goel vem de salvador ou resgatador.
O resgate incumbia então a um parente. Um parente do endividado compraria a sua propriedade para devolver ao seu parente endividado no ano jubilar. E assim, aquela terra ficaria pertencendo à família. Caso um parente não fizesse isso, no ano jubilar, o próprio Deus faria, independente de quem tivesse comprado aquela terra por aqueles anos que restavam até a declaração do ano jubilar. Deus, então, devolveria a terra a quem Ele quis dar por primeiro, aos membros daquela tribo para a qual a terra foi dividida. Assim, quando o homem falha, Deus intervém como Goel, isto é, como resgatador ou redentor, sem pagar, porque a terra é sua propriedade e Ele dá esta terra a quem Ele quiser. Como o Senhor mantém seu direito de propriedade, os habitantes, como o próprio texto disse, são migrantes. Eles estão nesta terra de passagem. No versículo 29 vai dizer assim: quem vender uma moradia situada numa cidade amuralhada tem direito ao resgate, até cumprir-se um ano da venda. Seu direito ao resgate é limitado. Aqui há uma diferença entre a moradia situada na cidade e aquela que era situada nas aldeias. Por quê? Porque nos povoados a casa se achava dentro do terreno da herança que Deus deixou ao seu povo ao dar-lhe a terra. Por isso, deve continuar em poder daquela família. Já na zona urbana, ela fica separada dos campos, então, da terra que pertencia àquela família vinda de uma tribo de Israel. Dessa forma, esta casa não tinha vínculos familiares fortes e podia, sim, ser alienada. Adiantando-nos um pouco mais, no versículo 35. Se um irmão teu se arruinar e não puder manter-se, tu o sustentarás, para que viva contigo, como migrante ou empregado. Não exijas dele juros nem sobretaxas. Aqui, então, este versículo do livro do Levítico visa assegurar o sustento daquele que se arruinou devido a empréstimos. Em troca da prestação de trabalhos, este homem não seria tratado com descaso, mas acolhido na casa de um parente seu. Porém, não deve este parente aproveitar-se daquele que estava endividado. E é isso que está prescrevendo aqui o livro do Levítico. Não deve se aproveitar da sua necessidade para explorá-lo. A motivação aqui é uma motivação histórica. Por quê? Porque os israelitas também eram escravos e foram libertos pelo Senhor e postos numa terra por puro dom, porque Deus é que deu a eles esta terra, sem que fizessem por merecer nela estar. Daí, adiantando-nos, no versículo 39, diz assim: se um irmão teu se arruinar e se vender a ti, não o tratarás como escravo, mas como diarista ou empregado. Um irmão teu, é claro, não só um consanguíneo, mas um compatriota, trabalhará contigo até o ano jubileu, porque são meus servos, a quem tirei do Egito, e não podem ser vendidos como escravo. O jubileu, então, ou o ano jubilar, é o limite daquela servidão. Aqui, então, há uma razão teológica. O servo de Deus não pode ser tratado como escravo de homem algum. Adiantando-nos um pouco mais, no versículo 47. Se um migrante ou empregado melhorarem de posição, e um irmão teu se arruinar e se vender ao migrante ou empregado, ou a um descendente da família do migrante, depois de ter se vendido, tem direito ao resgate.
Daí no versículo 54, mas se não for resgatado de nenhuma dessas formas, ele e seus filhos ficarão livres no ano jubilar, porque os israelitas me pertencem como servos. Aqui, então, nós vemos que aqueles que foram comprados como estrangeiros que foram comprados, neste caso, quando o israelita deles se torna servo, ou mesmo em se tratando de prisioneiros de guerra que acabavam alcançando uma posição social ali em meio ao povo. Quando um israelita se torna seu servo, não é permitido a eles que este fique como seu servo para todo sempre. Por quê? Porque no ano jubilar haveria ali então a sua libertação, dentro dos limites ali da terra que Deus deu ao seu povo. Não concede, em se tratando do inverso, isto é, quando um prisioneiro de guerra se torna servo, ou quando o estrangeiro comprado com dinheiro por um israelita se torna seu servo, não acontece o mesmo, porque não se concede a eles a possibilidade de emancipar-se, porque estes, quando são adquiridos, seja como prisioneiros de guerra, em se tratando de estrangeiros, seja sendo comprados como escravos, estes passam a ser uma propriedade hereditária daquela família. Sua escravidão, então, é submetida de pais a filhos dos israelitas. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.